Então, pessoal, na última aula nós aprendemos, né, que nunca devemos fazer uma aramação, né? Fazer uma aramação de um pinheiro. Vocês aprenderam sobre a xilema e a floema também, qual que é a estrutura e como a seiva funciona, não só nos pinheiros, como na maioria em todas as plantas lenhosas. E aquela aula foi muito importante para vocês verem que nós não devemos nunca aramar uma planta que não está debilitada. Dentre outras causas que levaram à debilidade dessa planta aqui, a gente colocou também como o excesso de água, a falta de transplante durante 5 anos, a forma como ela estava sendo mal cuidada, o local que ela estava também, que não estava pegando a incidência de sol adequada, né? Por exemplo, essa planta aqui agora está pegando mais de 6 horas de sol, que é excelente para ela. Estamos recuperando. Um outro problema que ela teve com o antigo dono foi que ele fez o mequiri, na época adequada, só que ele não fez o mecaqui. Quando a gente não faz o mecaqui, acontece uma das coisas que aconteceu nessa planta aqui, que é o objetivo dessa aula aqui. Você nunca deve ter medo de fazer o procedimento mais arriscado, digamos assim, que as pessoas têm medo, é o mequiri. Mas você nunca deve deixar de fazer um bom mecaqui, que você vai ter a aula ainda para aprender, né? Você vai ter a aula para aprender, ou já teve, eu não sei como eu coloquei a ordem dessa aqui, mas apenas saiba que essa aula aqui está sendo gravada antes da aula do mecaqui. Então provavelmente essa planta aqui vai estar recuperada quando vocês estiverem tendo a aula do mecaqui mesmo. Então, considerando a história que essa planta teve, ela não foi feita um bom mecaqui no início do ano. A gente está fazendo um mecaqui atrasado aqui, porque é o estágio que ela veio para mim, eu estava deixando ela recuperar mais. Então eu fiz um mecaqui na parte de baixo daqui, né? Essa parte de baixo aqui, que ela não estava tão prejudicada como aquela ali. Essa aqui a gente teve a prejudicialidade que a gente viu na aula passada, né? Onde este ramo aqui, especificamente este ramo e este aqui, eles foram mais afetados do que outros ramos. O que a gente pode observar aqui? Na parte inferior, onde eu já fiz o mecaqui, que vocês vão estar vendo daqui a pouquinho, a gente já tem um melhor desenvolvimento dos ramos, né? A gente já tem um melhor desenvolvimento dos ramos das gemas latentes. Aqui em cima tem uma mistureira, a gente vai fazer um mecaqui hoje, o mecaqui demonstrativo aqui em cima para vocês, mas vocês não se preocupem, porque nós vamos ainda ter a aula teórica sobre o mecaqui, que para quem não teve ainda, eu vou explicar passo a passo, mas essa aula é para você ter consciência que você não deve deixar de fazer o mecaqui. Daqui a pouco a gente vai para a louça ali, vai estudar o que aconteceu aqui, a diferença entre a parte de baixo e a parte de cima, para você entender no desenho. Mas só para você entender aqui pessoalmente, né? A gente vai ver aqui uma região que já foi feita a seleção. O sol está um pouco forte aqui, vamos conseguir uma filmagem melhor. Aqui a gente já teve um local que teve uma seleção, a gente deixou 2 gemas só aqui. Vocês podem ver que elas já começaram a desenvolver aqui, o que é muito bom, né? Aqui a parte, aqui ó, aqui também, onde nós fizemos a gente já teve um desenvolvimento das gemas. Isso aqui é uma diferença de 2 semanas que eu queria deixar para vocês verem a diferença só. E aqui em cima a gente não tem desenvolvimento de nada, não tem nenhuma gema que está crescendo bastante. Então a gente vai fazer a seleção aqui exatamente para essas gemas que não receberam a energia adequada, elas virem a desenvolver. A gente vai explicar isso na louça daqui a pouquinho, mas o que você precisa ter consciência? Se você não faz o mecaqui, se você não faz a seleção das gemas quando precisa ser feito, ao invés da energia da planta, ela jogar, por exemplo, para 2 gemas, e essas 2 gemas virarem 2 galhos, vai ter uns 5, 6 ramos aqui, ou até mais, né? Vai ter uns 8, 10 geminhas. E ela vai tentar jogar essa energia para todos eles, né? Para todos eles, e nenhum deles vai crescer da forma adequada. Nenhum deles vai receber o tanto de energia que vai acontecer. A planta, ela vai atrasar o desenvolvimento, como aconteceu com essa aqui, e ela vai ficar mais fraca. Ela vai ficar mais fraca, ocasionando, né? Por exemplo, no caso dessa aqui, que ela já estava com a deficiência na parte das raízes, por conta de não ter nenhum nutriente que estava sendo colocado nela, um substrato inadequado que estava compactando ela, pode ocasionar isso aqui que aconteceu nessa planta aqui, que agora a gente está tentando recuperar, né? Foi o amarelamento das agulhas aqui, junto pelo excesso de umidade e
somando. A gente não pode nunca avaliar uma coisa isoladamente. A gente não pode falar que isso aqui foi só por causa dessa questão do substrato. Sim, estava com excesso de umidade, nós corrigimos isso, mas também teve isso do meca aqui que não foi devidamente feito. Então, se tivesse feito o meca aqui, a seleção dos ramos, às vezes esses raminhos aqui ó, tinham tido mais energia anteriormente, né, também colocando a planta com a devida insolação solar, e ela não teria acontecido isso. E aí que nos leva ao que a gente está fazendo agora, né? Infelizmente a gente está fazendo um meca aqui atrasado, tá? Esse meca aqui deveria ter sido feito anteriormente, igual a gente já estudou a aula aí dos ciclos, mas se eu fizesse antes, poderia prejudicar essa aula aqui para vocês verem a diferença, né? De onde nós já foi feito e onde não foi feito. Vamos começar então aqui com a seleção. Lembrar que depois a gente vai lá para o quadro para vocês verem, eu vou desenhar aqui. Não se preocupem se você não entender o que está acontecendo, a gente vai ter a aula só para explicar o meca aqui na parte teórica, tá bom? Para explicar o meca aqui na parte teórica e uma outra aula que a gente vai usar outra planta para fazer o meca aqui. Então aqui vocês estão vendo um ramo aqui. Então eu vou fazer isso aqui várias vezes. Além dessa vez, a gente vai ter mais uma aula sobre isso aqui, explicando passo a passo. Mas esse aqui é um meca aqui que nós estamos fazendo para explicar para vocês o que acontece quando não faz o meca aqui. Então pegando aqui, né, com a pinça, de forma cuidadosa, vamos tirando, fazendo a seleção aqui, ó. Aqui a gente tem quantos pares aqui? A gente vai deixar só esse par e esse aqui. A gente vai deixar 2 pares. E todos os outros nós vamos limpar. Nossa, que calor que tá hoje, pessoal. Aqui ó, essa geminha tá inchada, aqui também. Então a gente vai tirar toda a energia que estava sendo dispersada para essas 5 gemas que tinham aqui. E essa energia, ela vai agora apenas para essas 2 gemas aqui. Aqui tem umas geminhas latentes. Olha só isso aqui, pessoal. Aqui ó, você tá vendo que aqui ó, tem cerca de 10 gemas aqui e nenhuma delas desenvolveu de forma adequada. Então a gente vai tirar todas elas aqui, vamos deixar no máximo 2 aqui, fazer essa limpeza aqui e elas vão ganhar bem mais saúde. Aqui tem uma gema, são como se fossem esses feijãozinhos aqui. Aqui ó, também tem umas 2 aqui, ó, o tanto de gema latente aqui. Vamos tirar essa também. Vamos deixar só essa aqui na pronta, que tá vindo a brotação agora. Aqui também, olha só. Então, quando não fazemos o meca aqui de forma adequada, a gente tem exatamente o que aconteceu nessa planta aqui, ó. Aqui ó, tem 3 gemas aqui, ó. Tirar essa aqui, poderia deixar essa ou essa aqui, ó, deixar só um ramo, vou deixar só essa aqui desenvolver, porque ela já está com agulhas, então ela é a melhor. Aqui a gente faz uma seleção para vocês verem, mas a gente vai ter aula exatamente para falar sobre isso aí. Aí ó, já demos uma boa limpada, ficou uma aqui nesse par, vou tirar isso aqui, uma aqui, aqui 2. Esse aqui tem 2 também, que a gente vai conseguir uma ramificação bem mais condensada aqui. Já tiramos o excesso. Aqui ficou só um par. Aqui ficou um par, aqui não, aqui ficou uma. Uma porque esse ramo está muito fino aqui. E aqui ficou 2 pares e 2 pares aqui. 2 galhos, 2 galhos. Aqui a gente vai limpar. É difícil olhar aqui a câmera, né? Vocês estão vendo aqui. A gente vai limpar esse interno aqui. Tem um interno que está nascendo aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui tem um bacana, aqui tem 3, ó. Vou tirar o da ponta. Aqui deixamos um ali. Outro principal aqui, que já está nascendo as novas agulhas. Ó, isso aqui que a gente quer, a saúde do ramo. É isso aí, vamos continuar. Aqui tem muita coisa ainda. Pessoal, isso aqui é trabalho de um dia. Eu vou filmar uma parte aqui para vocês, mostrando. Mas eu vou ficar aqui o dia inteiro, porque
Ainda mais numa planta desse tamanho aqui, né? A gente tem que fazer com bastante calma. E tirando fazendo essa seleção aqui que eu estou fazendo aqui, ó, das gemas com a pinça é bem mais fácil, tá? Tem gente que faz isso aqui no dedo, depende da época também, dependendo da planta aqui, eu estou achando mais fácil fazer com o dedo. A gente fez a seleção aqui, né? Vou mostrar mais um local para vocês, que não houve desenvolvimento de nenhuma gema. Olha aqui, ó. Olha a sujeira que tá esse ramo aqui. A gente pode ver bilhões de raminhos, né? Bilhões de geminhas, igual vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E acabou que nenhum deles desenvolveu de forma adequada. É isso que acontece. Então, se não fizer o mecaqui, se não fizer a seleção dos brotos, nenhum deles vai desenvolver bacana. E a planta não vai ficar com um ciclo legal. Aqui, ó. Tirei as gemas de fora, tô tirando de dentro, deixando a externa aqui, ó, para essa desenvolver e essa aqui. Olha aqui mais 2 carocinhos de feijão aqui. Aqui tem um aqui que a gente pode limpar, ó, vem com a agulha bem em cima dele, tira. Agulha não, eu tô falando agulha, pessoal, desculpa aí, ó. Tá tendo um erro mental aqui, a pinça, né, a gente vem com a pinça aqui e faz a pinçagem. Aqui também tem um ângulo interno, a gente pode tirar, que aí vem para esses ramos daqui. Aqui a gente não precisa desse aqui também. E fazendo a seleção, olha aqui, ó, tem cerca de 6, 8 pares aqui. Vamos tirar todos eles. Sempre tenta pegar e puxar na região para cima, tá, pessoal? Para cima e não para baixo, para não lascar o galho. Olha ali, ó. Fazendo essa limpezinha todinha aqui, ó. Olha lá. Pega e puxa. Gira o ramo, olha do outro lado, olha ali, ó. Viu? Sempre tem mais do outro lado aqui, ó. Tô ainda para tirar aqui. Mas não se preocupa, que eu tô só mostrando para vocês. A gente vai ter uma outra aula para fazer isso aqui. Bem certinho, explicando para vocês no quadro o que está acontecendo, né? Fizemos a seleção aqui. Então tá. A gente já vai pro quadro para desenhar para vocês. Eu tenho que ficar um tempão fazendo isso aqui, mas só para vocês verem exatamente o que aconteceu aqui. Olha aqui, ó. A gente tá vendo aqui a parte hoje, a parte prática, e depois a gente vai para a parte teórica. Vamos mostrar aqui para vocês. Por que que não foi feito o mecaqui nem embaixo nem em cima? E em cima, que é uma parte que sentiu menos, a gente pode ver, né, que tá menos amarelado que aqui embaixo, né? Esse ramo aqui, ele sentiu mais, pessoal, porque ele é o primeiro ramo dessa planta. Ele é o primeiro galho dessa planta, olha lá. Ele é o primeiro galho. Então, os pinheiros, eles têm a dominância apical mais forte. A gente, não sei se vocês viram, vão ver ainda, mas vocês vão aprender isso, ou já aprenderam, né? Que aqui, a parte superior da planta, ela sempre vai ter mais força. Tanto é que a gente faz, quando a gente faz o procedimento do Hanuki, que é a pinçagem, a gente sempre deixa menos ramos na parte superior do que na parte de baixo. Se a gente não fizer esse equilíbrio, os ramos inferiores sempre vão acabar atrofiando e morrer. Como essa dominância apical ela é mais forte, a planta tende a jogar mais energia para cima. E é também por isso que aqui a gente ouve uma sensibilidade maior desses ramos do que os ramos de cima. E vocês observam aqui que esse ramo aqui, ele está preso agora, como vocês aprenderam na aula passada, ele estava preso aqui, ele estava todo solto, e esse aqui também. Então são ramos que eles estavam pegando menos incidência solar, eles estavam girados, agora a gente girou essa planta, o local que ela estava antes, estava pegando menos sol também. Então pegou menos sol e sentiu mais. Olha que os outros ramos que pegaram mais sol não sentiram tanto assim, como os ramos de cima, tá bom? Então agora vamos lá para a sala de aula para vocês entenderem também. A gente vai desenhar esse procedimento. A gente vai desenhar esse procedimento aqui do equilíbrio, né? Quando se não faz um mecaque bem feito, o que que ocasiona? Que nenhum dos ramos desenvolveram e a gente vai e perde a saúde e a qualidade do nosso pinheiro.
tá bom? Vamos lá para a sala de aula para vocês entenderem isso aí. E se alguém te preparasse um treinamento que você conseguisse fazer com qualquer planta um bonsai de verdade? E além de aprender todas as técnicas, você ainda pudesse ter acompanhamento pelo WhatsApp e tirasse todas as suas dúvidas. Pois é, esse treinamento existe, com mais de 60 horas. Clica aqui embaixo e saiba mais.